Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital. Atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Deixou-a em ruínas. Veja aqui o que diz o comentarista. Havia uma certa ética nas guerras. Havia uma certa ética nas guerras. E somente após as colheitas da primavera, quando havia natural pausa nos serviços da agricultura, então se organizavam os exércitos para suas campanhas militares, pois podiam despender esse tempo vivendo do mantimento colhido da terra. Rabá é a localidade da atual Amã, na Jordânia. O cronista torna por certo que o leitor conhece o texto de 2 Samuel 12, 26, 29, e não entra em pormenores sobre como Davi, que havia permanecido em Jerusalém, aparece em Rabá. Então vamos ler 2 Samuel 12, a partir do versículo 25. E por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gedidias, amado do Eterno. Davi conquista Rabá. Versículo 26. Entre mentes, Joabe seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Versículo 27. Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista-a, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Versículo 29. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra ela a batalha final e a conquistou. Então, o cronista toma por certo que o leitor conhece o texto que acabamos de ler e não entra em pormenores sobre como Davi, que havia permanecido em Jerusalém, versículo 1, aparece em Rabá. Então, quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu seu exército até a terra dos Amonitas e destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital. Atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Versículo 2. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, o rei deles,
uma coroa confeccionada em ouro puro, passando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa mesma maneira com todas as cidades amonitas. E mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Gigantes mortos por Israel. Versículo 4. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquele tempo, Sibecai de Husate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Versículo 5. Mais tarde ocorreu uma outra guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o gigante de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Versículo 6. Ainda em outra batalha na cidade de Gate, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Versículo 8. Esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Agora estarei lendo o que diz o comentarista da King James Fiel, referindo-se ao versículo 1. O tempo ideal para sair para a batalha nos tempos antigos era a primavera. Por quê? Porque o solo não estava tão úmido ou enlameado, e o tempo não era tão frio nem tão quente para os soldados se exercitarem. Além disso, para obter comida, o exército podia saquear colheitas que cresciam no território invadido. Joabe, mais uma vez no comando, cruzou para o território de Amon com o objetivo de finalizar a tarefa iniciada no ano anterior, quando os amonitas retrocederam. Ele se dirigiu para a cidade de Rabá e cercou essa capital dos amonitas. Davi não acompanhou suas tropas, mas permaneceu em Jerusalém. Foi nessa ocasião que Davi teve seu caso com Betseba. E essa é a campanha militar na qual ele enviou Urias, marido de Betseba, para morrer. Segundo Samuel 11, 2, 12, 25. O cronista omite todo esse episódio. Agora, referindo-se aos versículos 2 e 3, assim diz o comentarista. Depois que Joabe destruiu a cidade, Davi foi coroado com a coroa amonita. Seus homens levaram tudo o que era de valor. Em seguida, ele pôde ter ordenado que os habitantes da cidade destruíssem suas próprias edificações, fazer com que eles destruíssem suas casas, que poderiam ser reconstruídas. Era um modo efetivo de mantê-los sob controle, sem tirar-lhes a vida ou levá-los para o cativeiro. Referindo-se ao versículo 4,
Era inevitável que houvesse outros conflitos com os filisteus. As ocasiões mencionadas aqui podem ter ocorrido durante um período mais longo. Elas podem ter sido reunidas aqui pelo cronista para relatar sobre os vários gigantes filisteus. O primeiro gigante mencionado foi Sipai, apresentado como um descendente dos Refaíns. A palavra hebraica Refaim se refere a uma raça de gigantes, de quem nada sabemos a não ser que eles eram maiores do que os homens normais. Aparentemente, os Refaíns tinham deixado uma herança genética, embora o último membro puro da sua raça teria sido Og, rei de Bassã, cuja cama tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Deuteronômio 3:11. Um pouco antes, em 1 Crônicas, fomos informados de um egípcio que foi morto por Benaia. No caso desse pai, quem o matou foi Sibecai, o Husatita. Aí, referente ao versículo 5, Golias tinha um irmão chamado Lame, que pode ter sido tão alto quanto Golias. 1 Samuel 17:4. Ele foi morto por Elanã, o filho de Jair, que não é mencionado em outra parte na Bíblia. Agora, referindo-se aos versículos 6 e 7, assim diz o comentarista. Outro gigante, cujo nome não é mencionado, copiou Golias ao desafiar Israel. Além de sua extraordinária altura, ele possuía um dedo extra em cada mão e em cada pé. Dessa vez, a façanha de matar um gigante permaneceu na família de Davi quando seu sobrinho Jonatas cuidou do assunto. Versículo, referindo-se ao versículo 8, que é o último versículo aqui do capítulo. A eliminação de gigantes é um importante aspecto do modo como Davi finalmente tomou posse de toda a terra prometida. Vou ler novamente. A eliminação de gigantes é um importante aspecto do modo como Davi finalmente tomou posse de toda a terra prometida. Admitindo que os espiões forneceram um relato exato e não um relato exagerado procedente do medo e da incredulidade, havia gigantes na terra prometida. Esse relato inicialmente impediu que os israelitas invadissem Canaã. Números 13, 33, 14, versículo 9. Aqueles gigantes teriam sido os Enaquins, descendentes dos Nefilins, que foram destruídos no dilúvio de Noé. Gênesis 6:4. Mas cujos genes devem ter sido levados de forma necessiva por Cã, filho de Noé, ou sua esposa, entre os 8 sobreviventes do dilúvio. Aproximadamente 40 anos após aproximadamente 40 anos após a abortada invasão da Terra Prometida, Caleb teve a oportunidade de demonstrar sua fé em Deus ao eliminar os Enaquins que viviam nas proximidades de Hebrom.
sua nova cidade. Juízes 1:20. A derrota desses gigantes foi um sinal de que a terra finalmente tinha sido conquistada por completo. Depois nós veremos no capítulo 21, agora concluímos o capítulo 20, veremos no capítulo 21 que Deus usa Satanás para punir Israel.